Pessoal, boa noite para vocês todos, né? Claro. Então, Alcioli, é um prazer teres tu aqui conosco, né? Para a gente entender mais um pouquinho dessa área do transportes que é que por tanto tempo ficou afastada do nosso setorial, né? Mas depois com a vinda do Pedro, do Zé Alencar, isso aí vai se retomando, e a necessidade de a gente conhecer cada vez mais de perto essa questão, né? E agora sobretudo os aeroportos regionais, eu tive a oportunidade de trabalhar numa época em Juiz de Fora, onde lá também tem um aeroporto regional, né? Um aeroporto extremamente problemático, operado por iniciativa privada, enfim, eu não sei nem como é que está essa situação agora, né? Mas que bom que tu pudesses participar da reunião, eu gostaria de agradecer em nome de todos, né? E que seja muito bem-vindo, e a palavra está contigo, tá? Bom, muito obrigado. Eu agradeço o convite, né? O Alencar tinha me falado inicialmente, depois você entrou em contato comigo. Na verdade, tem duas pessoas que conhecem muito bem a aviação aí no grupo. O próprio Alencar, que é da Infraero, e o Pedro Azambuja, que passou pela Infraero, né? E tem uma experiência também muito grande. Eu vou procurar ser extremamente objetivo, até para dar tempo de a gente utilizar com questionamentos, né? O Brasil começou o processo de concessão de aeroportos no governo do Lula, é bom que se diga isso. E a primeira coisa que nós fizemos, nós cometemos um erro, que nós deveríamos ter feito as concessões apenas do setor comercial do aeroporto. O que é o setor comercial do aeroporto? É o chamado shopping aeroporto. Aquelas lojas, restaurantes. Alô? Alô, alguém interferiu aqui? Alguém está com o microfone aberto? Bom, pode continuar, senhora. Bom, então, se nós tivéssemos feito essa parte aí comercial, ela dá muito lucro, mas ela era uma parte extremamente judicializada. A Brahma queria botar um restaurante, um troço, um canto, um grande empreendimento. Aí vinha lá a concorrente, isso entrava para a justiça, há um grande passivo, há uma grande judicialização dessas empresas, né? E a Infraero não perseguiu esse modelo. Ela entrou no modelo de fazer a concessão total. Quer dizer, isso é muito ruim, porque aí nós perdemos o controle operacional das áreas do aeroporto, tanto da parte de fora para dentro, como de dentro para fora. Ou seja, a parte remota, né, onde pátio, pista, tudo aquilo ali, no processo de concessão, passou a ser elaborado, passou a ser dirigido pela empresa contratante. Isso nos Estados Unidos e nos outros países da Europa, nem pensar. Você entregar uma concessão dessa, sobretudo depois com as questões de segurança. É claro que poderia ter acontecido um problema com a Infraero, no caso de Guarulhos, quando as duas Goianas tiveram as malas trocadas. Mas nós tínhamos um acompanhamento maior sobre isso, porque isso implica em carga horária, fiscalização, coisa que a iniciativa privada, onde ela entra, a primeira coisa que ela corta é a parte pessoal, é a parte de redução de salários, né? Tudo bem. De qualquer maneira, nas primeiras concessões do governo Lula, a Infraero ficou ainda com 49% de participação. E ninguém pode negar que isso foi muito saudado. O que entrou, o que entrou em termos de dinheiro nessas primeiras concessões foi muito grande. A Rio Galeão, a empresa do Galeão, ela aportou 19 bilhões, ela se ferrou, porque todo mundo achava que isso era uma galinha dos ovos de ouro e que no mundo não ia ter crise, né? Que o crescimento econômico do primeiro governo do Lula, do segundo governo do Lula, no terceiro governo, que foi a Dilma, já começou a complicar, e depois nós tivemos aí o resultado, né? Por erros nossos, não vou entrar aqui na esfera econômica. O fato é que essas empresas aportaram grande quantidade de recursos, não foi pouco.
Isso aí a gente também tem que dizer. E isso deixou o governo, o que se pagava em termos de proporção do leilão era 100% a mais. Então, isso deixou todo mundo muito entusiasmado, né, com esse processo de concessão. Posteriormente, a Dilma mudou o processo. Já não foi mais 49, foi tudo, a pressão da SAC, essa história toda. E quando teve o impeachment e depois o Temer, aí foi o liberou geral, que culminou agora com o Bolsonaro, né, quando foi feita a concessão de Congonhas, onde Congonhas, para dar um exemplo, se não me falha a memória, são 2,4 bilhões que eles pagaram por Congonhas e mais, eu acho que 9 aeroportos, envolvendo a região norte e a região sudeste, Minas, no caso. Os caras pagaram 2,4 bi. Ora, Congonhas tem uma receita operacional de praticamente 800 milhões, 1 bilhão por ano. Significa dizer que a ENA, a nova, é uma Infraero. A ENA é a Infraero da Espanha, só isso. Pra vocês terem uma ideia. Nós trocamos uma estatal por outra, né, para mandar recursos para a Espanha. Né? Então, não foi barrado esse leilão. A única coisa que se conseguiu barrar foi que eles não pagassem com papéis podres, com precatórios. Né? Eles, quando isso entrou na AGU, eles ficaram preocupados, foram lá, tanto a XP pagou a indenização de Marte, de Campo de Marte, a indenização não, o valor da concessão, como também a ENA pagou. Apesar de 12 deputados federais do PT, sobretudo da bancada de São Paulo, entraram no TCU contra uma ação. Isso não foi muito divulgado, até porque a mídia não tinha interesse. Essa ação não foi dado prosseguimento, o TCU não julgou ainda, e ontem viraram a chave de Congonhas. Significa que agora, para você ver um processo onde se faça a desconcessão, a volta, reestatizar para a Infraero, considero eu que isso é extremamente difícil. Não gosto de falar a palavra impossível, né? Mas o resultado é esse aí. Diante desse quadro, nós temos hoje, a Infraero foi ficando massacrada. A ideia era realmente extinguir a Infraero no período Bolsonaro. Ela não foi extinta porque chegou um certo momento no governo e o Tarcísio achou que era meio complicado, tinha que passar pelo Congresso, poderia, não estava mais com força política o governo para isso, para esse tipo de pauta, e a Infraero foi mantida. E hoje a Infraero está na seguinte situação: é uma empresa que tem, nós tínhamos 20 mil funcionários há 25 anos atrás, em 2020, 2005, 2003, quando eu participei do primeiro governo do Lula na Infraero, ela tinha 14 mil. E hoje a Infraero tem 5 mil servidores. Desses 5 mil servidores, 3 mil estão cedidos aos órgãos federais. A Infraero conta hoje com 2 mil servidores, e desses 2 mil, agora, com a entrega de Congonhas, eu não tenho dado preciso para colocar, mas isso vai baixar ainda mais, porque muita gente pediu demissão voluntária ou pediu mais sessões e foi, então, e também muitas pessoas saíram, né? Saíram. Foram, inclusive, alguns trabalhar, saíram da Infraero e foram trabalhar na própria ENA. O que é que restou para a Infraero no novo governo do Lula? A Oi, possibilidade de nós. sou eu. Peraí, falando comigo aqui. É, que eu tive que... Ô, George, Bom, desculpa, e o que é. Céu. Não, tudo bem, bobagem. E o que é que aconteceu hoje? Qual é o cenário de hoje? Eu cheguei na Infraero no dia 17 de abril. O que é que tinha descortinado? Nós assumimos aeroportos regionais. E o governo tinha que fazer aí o Plano Nacional de Aviação Regional. O Lula sempre falou esse número de 100 aeroportos regionais, o que não deixa de ser importante. Mas são aeroportos que têm que ser desenvolvidos.
Eu vou dar algum desses exemplos de desenvolvimento de aeroportos, né? E a Infraero hoje, quando eu cheguei, tinham 13 aeroportos. Ficou o quê? Ficou o Santos Dumont, que é uma outorga que continua com a Infraero. Nós recebemos recentemente mais uma outorga, que é Mossoró, e aí vem outros aeroportos pequenos. E a gente, quando eu vim para a Infraero, fui deslocado para essa área de captação de aeroportos. Então, a gente viu o foco do Nordeste. Então, nós começamos pelo Ceará. Nós captamos 10 aeroportos no Ceará. Tivemos toda uma negociação com o governador Elmano. Desses 10 aeroportos, os governadores também têm uma tática. Eles não querem entregar só teoricamente os aeroportos rentáveis e ficar com alguns não rentáveis. Mas nós assumimos isso. E os rentáveis, nós temos, em princípio, 4 aeroportos, dois que já são rentáveis e 2 que podem ser. Você tem Jericoacoara, né, que é um aeroporto de porte bom, né? Precisamos desenvolver esse aeroporto. Aí um exemplo de desenvolvimento. Nós temos que fazer investimento, o investimento é junto com o governo do Estado, que o governo do Estado preferiu deixar a gente. Qual é o modelo de concessão da Infraero com o governo do Estado? Nós ficamos totalmente com a renda e nós colocamos o nosso gerenciamento. O governo do Estado não paga nada. Em compensação, se esse aeroporto dá lucro, esse lucro é nosso. Então, é esse tipo de gerenciamento que nós temos. E vai ter aí um sistema de subsídio cruzado, onde Jericoacoara, Aracati barra Canoa Quebrada, para vocês situarem, que é outro polo turístico. Aracati, Canoa Quebrada, Sobral, que é uma região central, tem um aeroporto que pega jato. Aracati pega jato, Sobral pega jato, Jericoacoara pega jato. Né? Aracati, Sobral, Aracati, Jericoacoara e Sobral. Esses 3 aí são os principais. Né? Os outros são aeroportos de pequeno porte, mas que já começaram. Interessante isso. O fato da Infraero assumir e colocar a sua marca e divulgar isso mundialmente, que esses aeroportos estão sob nosso controle, isso gera uma confiança. A imagem da Infraero é muito forte. Então, nós começamos a desenvolver esses aeroportos. Por exemplo, Sobral, nós vamos instalar PAA, Posto de Abastecimento de Aeronave. Aracati, nós já tínhamos um posto de abastecimento, estava inativo, nós colocamos. Significa dizer que antes, um avião dentro do estado do Ceará, ou ele ia lá para Aracati, lá para Jericoacoara abastecer, ou ele tinha que descer para Fortaleza. Agora nós vamos ter abastecimento em Sobral, Aracati, Iguatu, Crateús e Campos Sales. Campos Sales é uma cidade estratégica, porque é a questão do comando de helicópteros de segurança que abastece os helicópteros do governo do estado lá. Eu estou dando esse exemplo de 10 aeroportos do Ceará, mas isso, na verdade, é o que nós temos que fazer com os outros todos que a gente vier a captar. Tem na pasta de captação 77 aeroportos. Agora, tem de tudo nisso aí. Tem de tudo. Tem balsas, tem 4 aeroportos, 5 aeroportos em Pernambuco, Serra Talhada, Garanhuns, Araripina. Eu não tenho tudo de cabeça. Nós temos 23 aeroportos em. O governador do Paraná foi lá e está disposto a passar 23 aeroportos. Então, a grande questão é que a Infraero, no final do governo Bolsonaro, ela ficou tão destruída na sua imagem que quando a gente chamava os governadores para conversar, aí tem um famoso ofício, um ofício que nós mandamos para todos os governadores, exceto São Paulo, Rio e mais 2 estados que já tinham negociado com eles. E esses governadores, quando chegavam na Infraero, eu dou o exemplo da governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Ela disse: meu Deus do céu, quer dizer que vocês topam refazer a pista de Fernando de Noronha? Meu Deus, eu não sabia. Eu contratei uma empresa, eu pensei que a Infraero não fazia mais nada.
Ou seja, a imagem de destruição da Infraero ficou muito consolidada. Eu quero dizer para vocês que a FUNAI falou com o Exército, que seria normal, o Exército construir, pagando, evidentemente, a pista de Surucucu e Yanomami. O Exército não quis, eu não sei os motivos das Forças Armadas, pelo menos é a informação que eu tenho. A FUNAI contratou a Infraero, nós estamos fazendo as pistas, uma logística danada. Você tem que levar o material para as pistas de helicóptero, levar de uma cidade X, levar trator, levar tudo. Helicópteros. A Infraero está fazendo a pista de Surucucu e Yanomami, assinamos um contrato com a FUNAI. E fora isso, nós fazemos projetos de aeroportos, de helipontos, de tudo. E muitas das empresas que foram as concessionárias privadas, elas continuam ainda, o nosso serviço é de muito maior excelência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, isso aqui é uma coisa pública. O presidente da Infraero, Bazerlai, teve que entrar com ação contra a ANAC, porque a ANAC queria que a gente, agora em Congonhas, passasse os manuais de software nossos, gerados ao longo de N anos, e passasse gratuitamente para a ENA. O Bazerlai disse, eu não posso fazer isso, porque se eu passar uma coisa pública desse jeito, depois eu vou ser preso, eu vou ser processado. E nós entramos numa ação, Bazerlai entrou com ação na justiça, e o juiz chamou a ENA, e a ENA finalmente resolveu pagar um valor X por esse software. E assim tem em outros N aeroportos. Muitos sistemas operacionais, o sistema do Rio de Janeiro, por exemplo, do embarque visual, do embarque pela imagem do passageiro, você pode chegar lá, se você se cadastrar, você bota o seu rosto, isso foi desenvolvido pela Infraero. Então, o que é que acontece? Nós estamos, evidentemente, perdendo aí, eu não saberia calcular, mas é uma pequena fortuna, no investimento que nós fizemos em... É muito caro a formação de um profissional aeroportuário, porque tem muita responsabilidade. Você acha que você chegar, pegar uma ponte daquelas para poder encostar aquilo no avião, não pode ser assim, aí, meu filho, empurra aqui, bota essa maquininha. Se você empurrar errado uma ponte daquela e quebrar uma antena daquela, aqui ninguém sabe nem o valor. Encostou um finger aquela aproximação errada, então você tem muito treinamento, você tem muito investimento, né? E isso a Infraero, você manter dois porta-aviões, a Infraero tem dois porta-aviões. Um porta-avião tinha dois porta-aviões, só tem um agora. Um porta-avião é Congonhas e o outro porta-avião é o Santos Dumont. Manter aqueles aeroportos ali com aquela movimentação requer uma logística muito grande. Fica ali embaixo 15 minutos para tu ver o que significa você coordenar tudo aquilo. Durante a minha primeira passagem pela Infraero, e eu já vou me preparando aqui para concluir, nós falávamos muito. Há mais de 30 anos a Infraero tem 50, e há mais de 30 ela dizia, precisamos criar uma subsidiária. O Lula depois colocou, recentemente teve uma viagem da Apex, nós marcamos uma audiência com o Jorge Viana e tivemos uma conversa, e o Jorge convidou a Infraero para ir para Angola, para a África do Sul, porque existe um potencial enorme, mas isso ainda está rolando. É claro que o potencial que a gente tem, nós podemos ser uma ENA, uma estatal espanhola na América do Sul, podemos ser uma estatal na África. Estão se desenvolvendo. Tem algumas perspectivas. Tem Honduras, tem Angola, né, a capital, e um outro país aí tem algumas consultas. Houve um certo investimento. Mas, para isso, atuar nesse mercado internacional significa também nós temos a expertise, né? Nós temos o comando técnico disso aí, mas é preciso ter toda uma estrutura. Cada país tem o seu complexo de leis, tem o seu complexo de regras, tem as suas normas, né? Então, e formar essa companhia também significa isso, né? Treinar pessoal para isso. Isso não foi ainda, existe um grupo de trabalho
pesquisando isso. Não está parado. Eu sei que não é fácil, mas se tiver vontade política, nós podemos fazer isso. Então, veja bem, qual objetivamente o futuro da Infraero hoje? O governo precisa ter mais clareza, o governo federal, para dizer a meta dos 100 aeroportos. São esses que a Infraero já tem outros aeroportos, isso vai ser com a Infraero. Vocês sabem que existe um órgão chamado SAC, a Secretaria de Aviação Civil. Então, quando uma pessoa entrega um aeroporto para a SAC é que decide. Ela pode fazer uma outorga para a Infraero ou pode passar até para outra empresa privada, né? Nós temos lá na SAC, por exemplo, 10 aeroportos de Goiás. Nós estamos esperando Anápolis, nós estamos vendo o resultado de Linhares, está entendendo? Nós estamos esperando uma quantidade grande, mas esses processos não são pequenos, não são fáceis, porque você, na hora que, no caso do Ceará, quando o governador determinou uma data, 28 de agosto, eu quero a Infraero ocupando todos os aeroportos. Nós fizemos um grupo-tarefa enorme, nós temos 40 funcionários em todo o Ceará, porque você tem que entrar, você vai ter que ver, se bem que nós mandamos antes 2 equipes para fazer prospecção, identificar os problemas para chegar com o pessoal atuando, né? A gente faz? Faz. Se amanhã disser que tem tanto, tem muita gente, a Infraero tem um potencial humano enorme, né? Esse potencial humano tem muita gente que está esperando ir para um aeroporto regional, né? Só que com Congonhas agora nós temos esse estoque, vamos dizer assim, essa quantidade de pessoas que estão esperando e essas concessões não saem com a mesma velocidade, né? Nós estamos já em outubro, daqui a pouco vem novembro, entra a fase de Jingle Bell, depois entra Ano Novo, então isso não está parado. Nós estamos continuando com prospecções aí. Os mais próximos a sair seriam os 4 de Pernambuco. Na Bahia, seria a outorga de Paulo Afonso e Ilhéus. Né? Paraty, nós estamos vendo a possibilidade do prefeito que quer nos contratar para colocar, e eu não vou entrar em detalhe em cada um, mas a política geral é essa. Essa é a política geral. Né? Hoje a Infraero tem as rendas de quê? Qual é o aeroporto que tem o maior percentual de receita? Lógico, Congonhas. Só que tem um problema. Essa última política do governo federal aí, no sentido de favorecer o Galeão, ninguém quer a destruição do Galeão. Só que o Rio de Janeiro, eles ficam com muita raiva, ninguém pode discutir isso com eles. Mas o problema do Rio de Janeiro é que durante a pandemia o Galeão perdeu mais de 5 milhões, depois chegou quase 10 milhões. Ninguém quer desembarcar no Galeão 10h30 da noite. Ninguém quer ir para o Galeão pegar um voo meia-noite. Se for, tem que sair 8 horas, porque existe uma coisa chamada linha vermelha. Então, fala-se em alternativas de fazer uma barca, de fazer um transporte marítimo que sairia do centro do Rio para até chegar lá no Galeão. Tudo bem, seria ótimo pensar isso. Mas o problema, há um mês atrás, a tripulação da British Airways estava num hotel no Rio, na saída, pelo menos notícia que eu ouvi em jornal, eles foram assaltados e o voo atrasou 24 horas. Piloto que você conversa, tripulante não quer ir. E São Paulo consolidou-se tremendamente. Você teria hoje, por exemplo, as grandes oficinas de manutenção da American Airlines, a TAP. Os caras estão lá pagando a 10, 15 mil reais mecânico, montando uma baita de uma estrutura em Guarulhos, né? O Galeão teria que concorrer com isso, e isso é um processo de captação lento. Se o capitalismo, que dirige lá, conhece as empresas, então pede de uma por uma. Vem cá, o que é que você quer? Eu tenho um galpão maravilhoso para você aqui, o que é que você quer? Por exemplo, Aracati, só para encerrar. Aracati, nós temos um galpão que o governo, um hangar, está dizendo? O termo não é galpão, é hangar. Nós temos um hangar em Aracati que o governo do estado fez para entregar a TAM. Esse hangar pega aproximadamente 34 aviões jatinhos.
Uma loucura, um custo. O que é que aconteceu? A TAM nunca botou um parafuso lá dentro, nunca fez nada lá. Teve a pandemia, canibalizou, tirou o material e o equipamento. Ela está devolvendo esse equipamento agora. Nós vamos alugar isso pela uma faixa de R$ 100 mil. R$ 100 mil a licitação, talvez seja o valor desse, ninguém sabe, o preço mínimo, máximo, não sei. Não entrou ainda, a TAM está devolvendo. Significa, se a gente alugar por 100 mil, vão arredondar, você terá R$ 1.200.000 por ano. E é para montar uma empresa de manutenção de aeronaves, porque você tem ali o Ceará, de frente para a África, e de costa para todo o Brasil aqui, com aeronaves que possam vir fazer manutenção. Então, isso aí significa que ao lado dessa oficina de manutenção, o governo do estado pode montar uma escola de mecânicos. Então, uma coisa pode ir puxando a outra, tá entendendo? Isso é que se chama desenvolver um aeroporto. Então, a situação é essa. O Galeão diminuiu, o Galeão já o Santos Dumont já hoje diminuiu o fluxo de 10 mil passageiros por dia. A nossa renda perdeu 10 mil passageiros por dia. Se fala muita bobagem, sem conhecer tecnicamente, alegando que esses 10 mil passageiros a mais corriam o risco de acidente. Não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Agora, vamos esperar o que é que vai dar. Sangrar o Santos Dumont não significa salvar o Galeão, né? Mas o que é que a gente pode esperar? O Galeão, para ser salvo, tinha que ter outras perspectivas. Eu não posso negar, por exemplo, que a empresa que assumiu o Galeão é uma empresa de Singapura, consórcio chamado Rio Sul, fizeram os investimentos previstos, foi a empresa correta nesse aspecto, e o Galeão tem uma baita de uma infraestrutura. Agora, passaram um recurso grande em ágil, mas a economia não acompanhou. E aí deu o que deu. E afora isso, quer queira, quer não, a situação de violência do Rio de Janeiro, ela machuca os passageiros. Esse último caso aí dos médicos, quer dizer, cada evento desse, né, o Rio tem o Pão de Açúcar, tem um bondinho, mas tem Marielle, tem os médicos, tem a linha vermelha, tem a Avenida Brasil, quer dizer, é muita coisa. Então, isso tem que ser discutido num contexto global. Então, o quadro é esse. A Infraero luta desesperadamente, né, para fazer as captações necessárias, manter o seu caixa e esperamos que já teve uma certa, digamos, um balanço aí, uma turbulência. Tivemos um ministro, o ministro saiu, entrou um novo ministro, então tudo isso vem um processo de readequação. Esperamos aí que o novo ministro Silvio Frota, né, está realmente marcando novas reuniões aí com a direção da Infraero, com a SAC, com a ANAC, uma postura correta de botar esses agentes públicos para discutir, porque sem conversa não tem projeto, sem articulação, sem diálogo não tem desenvolvimento. É isso, meus camaradas e minhas camaradas. Encerro por aqui. Gostaria de me inscrever, se possível. Lúcia, o microfone. Ai, meu Deus, muito obrigada, Cioli. Estava maravilhosa a sua explanação. Tu comanda essa parte aí de inscrição ou tu quer que eu ajude por aqui? Não, você comanda aí. Eu nunca mais fui para a plenária do PT, essa faz muito tempo. Ah, tá. Então, nós ainda continuamos, Marcelo, nós ainda continuamos. Nós estamos quase deixando, mas continuamos. Continue por mim. Olha só, Lucélia, tu comanda por aí, ou Lucélia? Sim, deixa eu só falar uma coisa. O LS, Leonardo Félix, ele escreveu uma pergunta aqui no chat. Ele não gostaria de fazê-la? Ele está aqui? Ele está aqui, Leonardo Leonardo Félix. Félix. Leonardo Félix está aqui, sim. Não sei se ele gostaria de fazer, mas já que ele escreveu, Tá, vou fazer a pergunta. tá bom. Pronto. Pronto.
Pronto. Boa noite a todos, boa noite a Zambuja, conheço muito, boa noite o nosso palestrante aí, boa noite o Alencar, que conheço também, tem o Álvaro Cano no grupo aí. Eu me chamo Leonardo Félix, sou empregado da Infraero e sou diretor do SINA, do Sindicato dos Empregados da Infraero, Sindicato dos Aeroportuários. Qual é a possibilidade da Infraero no futuro assumir 49% desses aeroportos? Brasília, Galeão, Guarulhos, na parte operacional e na parte da segurança, voltando ao projeto inicial, e se pensava de assumir essa parte operacional, 49% da mão de obra. Vamos responder no pacote, né, de umas 5 perguntas para ficar tranquilo. Certo. Então, o próximo é o Pedro. Pedro, por favor. Bem, amigos, primeiro queria elogiar aí a apresentação, claro, do meu mestre Geraldo Ascioli. Nós trabalhamos na Infraero no primeiro governo, desde o primeiro governo Lula. Saímos, acredito que o Ascioli saiu também no mesmo tempo que eu, foi quando entrou a tal da governabilidade. O Centrão da época, se eu estiver errado, o Geraldo me corrija. O Centrão da época chamava-se PMDB, hoje está, o melhor nome que deram a esse pessoal foi Centrão. Ou seja, o Geraldo queria pegar lá do ponto inicial que o Geraldo colocou, os erros de concessão foram dos nossos governos. Não dá para botar essa culpa no Bolsonaro. Na época, o J. Carlos, ainda presidente da Infraero, a Infraero sempre teve um viés muito militarizado. Isso aí também, na verdade, o Bolsonaro só não conseguiu privatizar a Infraero, acho como um todo, por conta da cultura militarizada que se tem na Infraero. Mas, naquela época, nós defendíamos, o Geraldo chegou a tocar um pouco nisso. A Infraero, gente, muita gente não fala isso, era simplesmente a maior operadora de aeroportos do mundo, tá? E ela operava 67 aeroportos, 55 deficitários e 12 superavitários. Só que esses 12 superavitários davam um extremo lucro à Infraero, ao governo, na verdade, e contribuíram bastante com as questões de governo. O problema é que nós, na época, o Geraldo chegou a citar aí, nós defendíamos que a Infraero fosse fazer exatamente isso, ir ao mundo administrar aeroportos. O que o nosso governo fez? Fez exatamente o contrário. E defendíamos outra coisa. Se tivesse que fazer concessões de aeroportos, que se fizesse exatamente os 55 deficitários. Foi feito exatamente o contrário. Se fez uma concessão super mal feita, diga-se de passagem, onde a Infraero só tem os 49% para pagar a conta, não significa lucratividade, não significou ao longo do tempo, se você levantar todo o processo. E na verdade, se fez exatamente o contrário que se propunha na época. Ou seja, que a Infraero fosse administrar aeroportos lá fora. O que fez? Aí tinha todo o discurso, principalmente na época da Dilma, contra a petezada, contra a nossa estatização. O que foi feito na época? Exatamente o contrário. Se trouxe, no caso, as estatais estrangeiras vieram assumir os nossos aeroportos e crescer com isso. Assumiram o nosso Galeão, assumiram todos os aeroportos que eram superavitários no Brasil, quase todos. Depois teve um outro segundo processo que juntaram alguns deficitários juntos e aí a coisa foi para o berro. Então, eu diria o seguinte, este erro com relação à forma, à política de concessão dos aeroportos no Brasil, começou errado nos nossos governos.
Obviamente que esse processo se intensificou no governo do Centrão, chamado PMDB, e depois o governo golpista, e depois, obviamente, com a extrema direita, pior ainda. E só não privatizou a Infraero de vez por conta de que talvez alguns militares, aliás, eu tenho grandes amigos militares, aliás, eu queria aproveitar aqui para elogiar a nossa Força Aérea Brasileira, que está indo lá buscar o nosso pessoal lá na guerra. Mas eu queria falar uma coisa, Geraldo, se me permite, que é a questão que eu tenho falado aqui no setorial. O que não se tem no Brasil, a última vez que se teve, infelizmente eu tenho que dizer isso, foi na ditadura, onde se criou a aviação regional. O problema de você estar... Eu estou um pouquinho de tempo nesse negócio, são só 49 anos, então a gente acaba... Eu não estou falando que eu sei tudo, mas a gente fala o que a gente viu. Eu vivi esse processo. Lá na ditadura militar foi criada a aviação regional. O meu Rio Grande do Sul tem uma grande tradição de aviação regional. Ela começa lá, a Varig começa a regional. E acabou que é o seguinte: depois disso vem o que não se tem no Brasil, chama-se política de aviação civil. Só se tem politicagem. Até hoje, está se intensificando. Isso está me preocupando, porque isso não tem cor ideológica, companheiros. Na China é assim, nos Estados Unidos é assim, entendeu? O Geraldo mesmo confirmou aí que nos Estados Unidos, quer dizer, é óbvio que o americano não entrega a operação dos aeroportos, até principalmente depois do 11 de setembro, pela questão... Aliás, todos os cuidados que se tem hoje nos aeroportos, e o custeio de um aeroporto fica muito grande, não é só mais pelo safety, que é o termo que a gente usa para a segurança dos voos, é também pelo security, ou seja, a segurança contra atos terroristas. Então, o que acontece? E outras demandas. Hoje, o grande problema, na minha visão, é que nós não temos política de aviação civil no Brasil há muito tempo. E isso é que alguns petistas, como nós do setorial, entregamos ao nosso governo um pequeno trabalho, claro, uma coisa muito sintética, coordenado pela nossa grande Lúcia, de que chamava-se Programa de Governo. E lá, um maluco aí da aviação, o tal de Pedro Azambuja, botou lá que nós precisávamos de política de aviação civil. O que não temos e não está parecendo ter. E eu estou acreditando isso à questão da governabilidade, chamada governabilidade. Eu não sei o Geraldo, mas eu fui demitido da Infraero em 2009. O brigadeiro chegou para mim e disse: Pedrinho, você trabalha muito bem, mas você é petista, então você não pode estar aqui. E agora nós assumimos aqui o PMDB, o centrão da época. Então, o que eu estou vendo é isso. Quando o Geraldo fala, e o Geraldo é um extremo conhecedor, e principalmente o esforço que ele está fazendo para defender a nossa Infraero, todos nós estamos nessa briga, com relação aos aeroportos regionais. A outra questão, Geraldo, é que por não ter política de aviação civil, o Brasil não tem política de aviação regional. Não adianta o Lula falar que nós vamos construir 100 aeroportos se lá só vai pousar e decolar mosca, porque não tem. Esse é o grande problema. A gente tem que ter uma política para isso, não politicagem. E aí nós temos um grande problema, senhores, que é a questão do monopólio das empresas aéreas que mandam em tudo. Elas sempre mandaram, mas hoje está impressionante. Por quê? Quem está hoje no controle da aviação civil, na ANAC, na SAC e até na Infraero, eu diria, são pessoas comandadas pelo interesse das companhias aéreas. E qual é o interesse das companhias aéreas? Aí eu vou dar um exemplo prático para os companheiros. A Azul veio para o Brasil para ser o que ela é nos Estados Unidos, uma empresa regional, que é a Blue Jet lá. A Azul é hoje tudo aqui e um mínimo de regional. Acabaram com a nossa Embraer, ou seja, que estava já produzindo aeronaves de grande porte até, e simplesmente esses últimos dois governos aí acabaram de acabar. Por quê? Que nunca se estabeleceu uma política.
eu, a Lúcia e alguns companheiros que aqui até estão, estivemos lá na época da transição, fomos por nossa conta, né, Lúcia? Estivemos lá e tentamos, o que que nós vamos fazer? Nós vamos lá pedir cargo? Não, nós vamos lá por nos colocar à disposição. Uma coisa que eu tenho reclamado muito aqui no setorial é que uma instância do partido de extrema importância, como é o setorial, desculpem, companheiros, mas não tem sido ouvida pelo governo. O governo, que majoritariamente é nosso, nós é que ganhamos a eleição, entendeu? Claro que tem que abrir, como o Lula fez em 2003. Ele dava o ministério para o ministro lá dos partidos aliados, chamados da governabilidade, mas nos cargos técnicos especiais, ele botava gente nossa. Ia para lá o Queijo, ia para lá o Valente, no transporte, enfim. Eu dou o exemplo desses dois, que são exemplos mais conhecidos. Né? Botavam lá um maluco do Pedro Zambuja numa superintendência, chegou a ser. Agora, hoje, o que, que nós estamos vendo? É muito pior ainda do que dar cargos para o Centrão. O que eu estou vendo foi a manutenção das pessoas que estão comandando a nossa aviação na SAC e na ANAC. Eu sou uma das pessoas, sou um dos criadores da ANAC. Nosso sonho é que a aviação ficasse civil. Nós fizemos uma grande luta sindical que chamou-se o Pássaro Civil e conseguimos criar a ANAC. Hoje, a ANAC é totalmente bolsonarizada, de gente que ia para frente do quartel de camisinha amarela, até nos causando a vergonha de usar a camiseta da nossa seleção. Apesar que hoje ela está jogando meio mal também, está com vergonha por isso. Então, o que acontece? Eu queria só contribuir, eu não tenho grandes perguntas a fazer ao Geraldo, porque o Geraldo é um esforçado, é um mestre, eu tenho conversado com ele eventualmente à parte, e ele sabe das minhas críticas. Eu acho o seguinte, tem muita gente, inclusive, que anda me batendo, dizendo que eu estou batendo muito no governo. Muito pelo contrário, companheiros. Eu fui para a rua para ganhar esse governo. Eu fui, a Ilha do Governador toda foi. O exemplo que o Geraldo trouxe do Galeão é um exemplo muito grande, Geraldo. E mesmo aí na Infraero, o pessoal não tem todas as informações. Eu estou nessa luta aí para viabilizar o Galeão já há muito tempo. Usaram a minha ideia, mas não basta transferir os voos. Isso aí, se o Geraldo está lembrado, eu fiz em 2005, 2006, sem precisar o decreto do presidente da República. Entendeu? Agora veio o Lula aqui, fez um decreto, tem que transferir. Não adianta nada. Eles transferiram meia dúzia de voos para o Galeão e vão retirar agora quando vier a alta temporada. Tá? O Galeão, outra coisa que ninguém fala, operacionalmente, tá? É o melhor aeroporto operacional da América Latina. Ninguém fala isso. Do México para baixo, você não tem aeroporto melhor que o Galeão, operacionalmente. Hoje, ele está lá abandonado. Na concessão, fizeram, inclusive, um outro terminal sem necessidade. Ou seja, botar, na verdade, não foi dinheiro que entrou obra. A Odebrecht queria fazer obra. Então, o Galeão só tem uma forma de salvar o Galeão, levando para o Galeão, levando para o Galeão atrativos, empresas talvez até internacionais. O que dá dinheiro hoje para o aeroporto é logística de carga, principalmente, e para as companhias de aviação também. Então, até não entendo a política das companhias de aviação, que voltaram a ter aviação. Eu voei 30 anos para a elite, e agora voltou a aviação não ser o transporte público, é o transporte da elite. Desculpe, senhor, eu acho que eu já falei demais. Eu estou com uma posição muito crítica e estou esperando só que o nosso governo converse. Estou indo a Brasília semana que vem, pretendo, além de matar minha saudade, se ele estiver lá do Geraldo, bater um papo com ele, e vou estar conversando com alguns companheiros lá que estão aí no governo. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, o que eu acho, tem outros setores. Eu pensei que era só aviação, mas tem outros companheiros aqui do setorial que têm feito grandes críticas quanto ao transporte rodoviário, o aquaviário em geral. Então, eu acho que está faltando um pouco isso. Eu conheço o Lula desde lá que nós fundamos esse partido chamado dos Trabalhadores, e acho que o Lula não está sendo informado devidamente. Claro que eu não tenho a menor expectativa de falar com o Lula, até porque o coitado está lá se recuperando. Mas é preciso conversar, porque está muito complicado essa falta de política.
E se nós temos propostas de política para todo modal de transporte, todos os modais, eu acho que nos cabe apresentar, como já apresentamos muitas coisas, mas simplesmente não se dá. Lá, quando eu e a Lúcia e outros companheiros estivemos lá, eu já percebi que não havia a menor boa vontade para discussão com esse setorial de transportes, que é uma instância do Partido dos Trabalhadores que deveria ser mais respeitado. Tem outros setoriais que também estão reclamando. Então, e está nos levando a uma situação de que a extrema-direita, que trabalha muito bem a questão das fake news aí, da informática, e eles já vêm para cima agora nas eleições municipais. Nós aqui na Ilha do Governador estamos propondo. Queria só dar mais um dado. O Galeão, por exemplo, meus amigos, quando eu estava lá, ele dava 22 mil empregos. Não era só. Infraero era quase 5 mil. Não chegava a 5 mil, que a Infraero dá. Mas toda a estrutura do Galeão dava 22 mil empregos. Algo talvez até similar que aconteça agora em Guarulhos. Agora, está tudo isso hoje, não está melhor, está tudo na mão da iniciativa privada. Hoje eu represento um sindicato dos aeroportos, então não sou contra a concessão, desde que haja política no setor. Como, os Estados Unidos, por exemplo, não concede só a área comercial, entendeu? Mas tem outros estados lá, a Europa, por exemplo, que não concede. Então, eu não estou nem dizendo isso, eu sou favorável até a concessão. Você pode conceder qualquer modal de transporte, desde que você tenha políticas, ou seja, dos estados, municípios, e principalmente, como a questão de aviação ela é ligada, quem outorga é o governo federal, esse governo federal é até mais fácil. Eu vejo, às vezes, algumas declarações que estão tentando se meter na política, a questão de segurança do Rio de Janeiro, a questão, entendeu? Só que, na verdade, não se tem política para aqueles setores que são outorgados e controlados e fiscalizados pelo governo federal, que é o caso da SAC, da ANAC, tá? E a tentativa, claro, que estão aí de acabar com a nossa Infraero. Tem outras questões da Infraero aí, mas depois eu falo. Desculpe, gente, eu me estendi demais. Tá bom, não tem problema. O único problema é que o Osceola tem tempo e aí se alguém Não, começar a fazer uma... Não? não, tudo bem, vamos, bora, vamos Tá. lá. Então tá. O próximo quem é, Lucélia? Evaristo. Evaristo, por favor. Boa noite, camaradas. Parabenizar aí o Acioli pela bela explanação, aprendi muito. Eu tive que sair um momentinho, eu não peguei a questão dos Estados Unidos, Acioli. Gostaria que você foi, eu tive que ir aqui na portaria, que, na verdade, as privatizações do setor portuário começaram lá, né, no governo do Ronald Reagan, quando os controladores de voo fizeram uma grande greve, uma baita greve, e o governo não aceitou negociar. Inclusive, pegaram até operadores militares de porta-aviões para poder operar esses aeroportos nesse período. Então, quer dizer, a área operacional, então, não é privatizada, o Estado continua operando essas áreas. Outra coisa, sobre o aeroporto Galeão, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque um baita de um ativo do país, quanto custa, né, implantar um aeroporto desse porte? E não pode ficar se perdido assim, né? Eu acho que tem que ter uma organização que viabilize esse aeroporto. Já jogaram a rede ferroviária federal no lixo. Foram bilhões de reais jogados no lixo. Eu acho que um dos maiores, sei lá, desperdícios de dinheiro público que já houve no Brasil foi o que fizeram com a rede ferroviária federal. E eu acredito também que o Galeão seria, de novo, um grande desperdício de dinheiro público de não viabilizar esse aeroporto. Uma outra questão é a minha preocupação com Congonhas. Me parece que a cada 3 minutos é um pouso ou uma decolagem em Congonhas. E quem vai garantir a segurança desse aeroporto numa área crítica da cidade de São Paulo, que é a cidade de Congonhas? Aliás, eu sou contra ter um aeroporto dentro da cidade como é Congonhas. Inclusive por causa da poluição do combustível. Você chega perto de Congonhas, você se impregna de querosene de aviação.
E a comunidade lindeira ali, as pessoas que moram ali, eu não sei como as pessoas conseguem sobreviver no lugar daquele. Eu fui uma vez visitar, eu tinha comprado algumas coisas, fui pegar na casa de um rapaz lá, do pessoal, e eles moram muito próximo do aeroporto. E é uma loucura aquilo, o barulho é imenso, em termos de saúde pública, o impacto que tem na saúde pública. Então, e colocando aí, fazendo e essa ênfase que o Pedro deu na questão de um projeto, né, de um plano nacional, que o Brasil não tem um projeto nacional, se consegue implantar no Brasil um projeto nacional. E vem ser cada dia mais difícil. Nós perdemos com o golpe de 2016, o que veio depois do Temer e o Bolsonaro simplesmente foi a destruição do Estado Nacional, e fica difícil você voltar. E o que domina aí é o neoliberalismo, aquela coisa de não ter gestão do Estado para não ter gestão mesmo e acaba dando isso tudo, né? Está a seu caos e o Estado perde o seu poder de planejamento. Por isso nós devemos perdendo a cada dia. A cada privatização dessas, nós viemos perdendo a capacidade do Estado de intervir no projeto de nação, de um projeto desenvolvimentista, como é na China, né? A China é o caso mais de sucesso, porque quando, quando houve, quando houve, no caso, a implosão do sistema socialista na União Soviética, aí falaram que o, o estatal, o Estado não tinha capacidade de gerir, que era ineficiente, e foi justamente o contrário. Nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver até então em termos de tempo, como a União Soviética, que pegaram do arado lá, ainda do boi puxando o arado, entregaram, né, chegou a ser a ter a vanguarda na conquista espacial. E mesmo a China hoje, as maiores empresas hoje chinesas são estatais. Então, no Brasil, ficou aquele ranço da década de 90, que o neoliberalismo entrou muito forte no governo Fernando Henrique Cardoso, e ninguém atualizou isso. Então, o ranço do que o que é Estado geralmente é ineficiente, não serve, é corrupto, como se não houvesse corrupção no setor privado, e isso tem se generalizado. Então, o Estado tem, porque na verdade é a questão de negócio, a questão da privatização. Se privatiza, porque interessa ao grupo que financiou aquele governo que ganhou a eleição, tem uma série de coisas, mas sem ter uma visão de projeto de médio e longo prazo. E você perde toda a capacidade de desenvolver qualquer coisa que possa um dia a gente ter um país desenvolvido, né? Um país com igualdade, com desenvolvimento social para todo mundo. E aí entra a questão da aviação. Essas concessões não foram feitas dentro de um projeto estratégico. Eu acho que Congonhas deveria ter continuado estatal pelo que representa, pela questão da segurança, pelo impacto que tem na cidade de São Paulo. Então, a questão de colocar na mão do privado uma empresa internacional, ainda uma empresa estatal, quer dizer, a questão não é ser estatal, a questão é ser brasileira, né? A gente não pode ter empresa brasileira. Essa que é a questão. Então, feitas essas considerações, eu realmente aprendi bastante aí, agradeço pela sua explanação e parabéns pela, pelo que foi passado para a gente. Obrigada, Evaristo Sampaio. Boa noite. Eu realmente desconheço totalmente o setor e a própria Infraero, né? Só não sei de ouvir falar. Eu gostaria de fazer duas perguntas, por conta de todo esse processo do desmonte da Infraero, dessas concessões, etc. Existe hoje, dentro da Infraero, ela possui passivos trabalhistas, previdenciários, que são importantes, que são pesados para ela, porque isso é um lado que sempre é escondido quando se fazem estas concessões, porque o que é estatal vai sendo desmontado e fica um para trás dos trabalhadores, que normalmente é muito grande.
Então, eu queria saber se a Infraero está sofrendo desse problema. E a segunda pergunta, a Infraero ela não precisa assumir estes serviços através de licitação. Por exemplo, se fosse fazer a reforma de Fernando Noronha ou esta na reserva indígena, e se não precisando de licitação em alguns casos, se a Infraero está sofrendo pressão jurídica para que participe de licitação em igualdade de condição com outras empresas semelhantes. São essas duas perguntas que eu gostaria de fazer. Obrigado. Eu acho que são essas as perguntas. Bom, vamos responder esse pacote aí, então, tá bom? Vamos lá. Pode ser? Sim. Então, vamos. Bom, primeiro o Félix. Félix colocou a questão que os aeroportos têm 49% da Infraero e 51%. Meu caro, não entra nada de dividendo no momento. Não entra nada. O lucro que vem, ou eventual, é distribuído entre a empresa que tem 51%. A Infraero, para poder colocar e ter uma sala dentro de Guarulhos, ela tem que pagar o aluguel. Ficar uma pessoa dela do conselho lá dentro, se for o caso. Então, complicado. Se você me disser a sua pergunta, eu não tenho resposta. Eu não sei quando é que vai vir, quando é que vai chegar o momento que vai ajustar ao longo do tempo, né? Que foi a pergunta do Félix, onde o lucro também chegaria para a Infraero. Isso é algo que está ainda aí no limbo, né? No momento, a resposta é zero. 2, o Azambuja. O Azambuja, na verdade, é um conhecedor do tema. Ele conhece muito bem, melhor do que eu, tem muito mais experiência do que eu, né? O que a gente está enxergando hoje, vou dar uma humilde, modestíssima opinião sobre isso. Do conteúdo que o Azambuja falou, eu não vou colocar nada. É o que ele está vivendo mesmo. Ele está corretíssimo nos pilares que ele coloca. A falta de uma política de aviação civil, regional, qual é a política do Brasil? A questão não é só aeroporto, Paraná. Não vou colocar nada, não teria absolutamente nada o que acrescentar, né? O problema todo é que vou colocar uma única questão. É horrível, em tese, você dizer isso, mas é a verdade. Nós conseguimos, com todas as desgraças, eleger o Lula. É isso que me conforta, Zambuja. Para poder, no meu balanço de cabeça, de sustentação psicológica das duas asas, para eu não cair no stall, que é aquele momento em que a aeronave desaba no chão. Então, eu acho que é um processo de construção, mas que pelo menos nós temos um governo eleito pela gente, porque a gente está vendo aí o que é que foi os 4 anos do Bolsonaro. O que a minha sugestão como petista é que talvez vocês, em primeiro lugar, o governo está entrando, o PT está entrando numa fase de pragmatismo muito grande em tudo, né, gente? Segundo, não é a questão da tal governabilidade, Azam. O problema é a governabilidade. Para poder aprovar no Senado, se conseguir, na Câmara e no Senado, porque a fala do Pedro foi muito política, ele está corretíssimo, mas para o governo poder obter X quantidade de votos para taxar grandes fortunas, investimentos offshore, em lugares fora do Brasil, para puxar aqueles votos, rapaz, esse Congresso que estava aí ficou 4 anos. O Bolsonaro é que ia pedir dinheiro ao Congresso, ao Lira. Porque o Lira comandou tudo, cara. O Congresso hoje, os deputados não querem mais cargos. Mudou, gente. Eles querem cargos e emenda. Vou dar um exemplo para vocês aqui.
um senador colocou uma emenda na SAC, para a SAC fazer o projeto do aeroporto de Balsas, por 3 milhões de reais. Sabe quem foi que a SAC contratou no governo do Bolsonaro para fazer o projeto do aeroporto de Balsas? O projeto só. Mais de quase 2 milhões e meio. Bota assim na internet aí. Bota aí no Google. Codevasp vai apresentar quando o projeto do aeroporto de Balsas. Vocês vão ver lá a coisa toda. 2 milhões e meio, 3 milhões. A Codevasp hoje virou uma tem de tudo. Uma Leroy Merlin. Ela tem irrigação, tem bomba, tem equipamento de chuveiro, tem equipamento disso e se arvora a fazer projeto de aeroporto. Então, nós herdamos uma, uma destruição institucional muito pesada. Afora isso, enquanto você herda essa destruição institucional pesadíssima, você tem que construir esse país para quê? Para garantir o combate à fome, para equilibrar as contas, gerar crescimento, resolver o passivo do INSS, né? Resolver o problema das contas externas, né? Garantir a política de reindustrialização desse país, fazer com que a Petrobras volte a ser o que ela era antes. Então, é uma quantidade de problemas onde, muitas vezes, qual é o problema que eu vejo no governo hoje? É que tem muitas coisas que são importantes, mas ele elege uma prioridade de coisas mais importantes ainda, que são superestruturais, porque se ele não avançar nisso, ele tomba e cai. E nós temos, para variar, uma governabilidade muito frágil. Muito frágil. Eu não sei o que vai acontecer com a Infraero daqui uns dias. Por enquanto, o Accioli fica, o presidente fica, o Sidão fica. Não sei se daqui a um mês o Accioli sai, o Sidão sai. Fazer o quê? Então, mas eu acho, voltando e dando uma sugestão, vocês teriam que ver como, e eu acho que não é só o setorial do PT, do setorial de transporte. De um modo geral, quando um governo assume, sobretudo com Lula, as instâncias elas perdem um pouco. É o mesmo erro de outros, mas, pelo visto, isso vai continuar. Não quero dizer, louvo vocês louvo muito essa resistência que vocês estão fazendo. E os parabenizo por isso. Agora, tem que desenvolver aí um processo de articulação política para vocês terem voz. Nós temos que transformar o choro em resistência concreta. Terceira coisa, o Evaristo. O Evaristo foi sobre... Qual foi, Evaristo? Eu te anotei aqui. A relação dos Estados Unidos, citou a rede ferroviária federal, citou Congonhas, a privatização. Eu estou muito preocupado. Cada vez que eu desço em Congonhas, eu me tremo todinho. É um porta-aviões, para poder sustentar a frenagem daqueles motores e os pneus ali, não é fácil. Eu fiquei um dia, semana passada eu fui para lá e dormi no hotel. Tudo bem, cheguei já tarde, dormi, mas, gente, quando deu 8 horas, 7 horas, dentro do hotel você começa. E aí, a grande preocupação, que hoje tem um controle já, mas durante o dia é complicado o barulho. Eu não sei se a ENA vai aumentar ainda mais os movimentos. Isso aí eu não sei, nem posso acusar, não tenho prova disso. Tá? Então, no caso específico aí, lamento muito. Talvez vá chegar um momento onde Congonhas, agora, o PIB brasileiro não deixa Congonhas ser fechado. Aí não deixa. No momento não tem força nenhuma que politicamente feche Congonhas. O PIB não aceita. Está entendendo? E olha que já aconteceram acidentes fatais. Um Airbus e um Fokker da TAM. Não foi fechado. O que fizeram foi o lugar do prédio fazer uma pracinha para homenagear os mortos. Foi o que restou dos acidentes. Né? E em relação, voltando um pouco só ao Azambuja,
A aeronáutica também tirou casquinha, viu, Pedro? A aeronáutica também tirou casquinha quando tirou a navegação aérea da Infraero, que, diga-se de passagem, foi uma coisa correta que o Fernando Henrique Cardoso fez para tirar o comando da milicada aposentada da aeronáutica, botou a aviação, a navegação aérea para ser mais de natureza civil, e o Bolsonaro, uma forma, inclusive, de inviabilizar a Infraero, foi tirar a navegação aérea de dentro da Infraero. Para dar para quem? A milicada. Não, esse povo não é tão santo como a gente imagina, né? Os aposentadinhos aí da aeronáutica. Tem brigadeiros legais, eu estou colocando, mas politicamente, uma das formas de inviabilizar a Infraero foi tirar a nave. A nave é altamente rentável. E esse rendimento saiu da Infraero. Evaristo, por último, Sampaio. Sampaio, eu acho que foi uma das perguntas mais fortes que eu vi até agora. Sampaio diz o seguinte: ora, doutor Scioli, ora, Scioli, a gente entrega com unhas. Aí eles recebem, mas não recebem os funcionários. E o passivo desses funcionários? Quando uma empresa privada ela é vendida, vamos dizer que uma empresa falida aí, a 1, 2, 3 milhas, uma empresa vai comprar 1, 2, 3 milhas. Quando ela vai comprar, ela vai dizer, olha, tu vale 1 bilhão. Só que tem um detalhe, querido. Tu tem 500 milhões de ação sindical aí. E aí? Ao invés de te pagar 1 bilhão, eu vou te pagar 500. Claro que o passivo sindical, o passivo das ações ficou com quem, Sampaio? A pergunta está corretíssima, ficou com o governo. Nós entregamos ela pura, divina, virgem e maravilhosa. O passivo ficou. Você pode alegar que nas primeiras concessões, digamos que esse passivo foi pago, porque o ágio foi muito grande. Aí vamos ser honestos. Seria interessante fazer um estudo de quanto foi o ágio pago dos 5 primeiros aeroportos. A gente também, para poder criticar com convicção, tem que estudar. Eu confesso a minha ignorância, eu não tenho. Mas eu vi um canto de sereia de que foi muito grande o passivo que as empresas pagaram. Nisso aí, talvez, o ágio que elas pagaram, talvez o passivo tivesse embutido nesse valor. Mas nas últimas concessões, isso não aconteceu, né? E, finalmente, é isso, está entendendo? O que o Sampaio colocou por último foi essa pergunta. E as reformas de pista... Sobre as licitações, Scioli. Sobre as licitações. As licitações não tem problema, até porque a Infraero, como é uma estatal, o contrato foi feito direto, é permitido fazer direto, está entendendo? A FUNAI nos contratou direto para fazer a pista, viu? A Mas legislação... vocês sofrem pressão para acabar com isso? Não, para falar a verdade, não foi até porque, apesar da gente vai ter lucro com isso aí, mas não é toda empresa que quer se meter com populações indígenas, lá não sei aonde, com medo, não sei o que mais lá. Além do mais, essa área já era frequentada pelo garimpo. Na verdade, não nos deram a construção de um bangalô, né, Sampaio? Também uma construção extremamente difícil. Nos deram a Tocantins Mamoré, vamos dizer assim, como no passado. Mas a pista vai ser construída numa boa, vai permitir que os KC-30 pousem, ao invés de jogar o saco de comida, chegar comida estragada lá embaixo, caixa de leite vazando, né? Então tem que pousar, e a Infraero vai dar majestosamente essa contribuição. Pronto, meus caros, quem é que tem mais pela frente aí? Por mim está encerrado. Se tem mais alguma pergunta, estou às ordens. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Scioli? Eu queria dar mais um dado. Só um momentinho. O Tem George... pergunta, deixa o pessoal fazer pergunta. Tá. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta simples. Eu sou leigo, né? Eu não sou desta área, né? É bom que esse grupo me permite aprender. O governo Lula tem, claro, falado muito dessa coisa de popularizar a aviação, né? Foi falado da passagem de R$200, né? A gente lembrava a ideia
na época, né, falava que o aeroporto virou rodoviária, né, teve aquele xiste todo, né, da direita. E eu queria entender se essa perspectiva ela é real mesmo, né? Ele fala de um programa aqui, um aplicativo, me parecem coisas muito pontuais. E a popularização do viajar, ela é viável como a carruagem está andando? Sim ou não? Olha, não. Alcioli, Ok. Oi, Alcioli, deixa eu pegar uma carona aí, pois é, não. na pergunta do George, porque o Abidael, que é o coordenador do Setorial Nacional de Segurança Pública, e que é um companheiro nosso também, né? Uhum. Ele me perguntou o seguinte, sobre o programa de passagens de aeroporto para estudante. Se tu sabes alguma coisa, porque eu não estou realmente a par. Tá. Gente, é o seguinte: o período como é o nome dele? É Jorge? O Primeiro? nome do moço que está aqui é o George. Isso, George, pronto, isso. George. Prazer. George é o seguinte, querido. Ninguém acredita em Papai Noel. O período que nós viajamos e que as empregadas domésticas viajavam ao lado do patrão, né, a famosa história que um médico famoso de Maceió entrou no voo e quando ele viu foi a dona Maria, a empregada dele, chegando e ele disse: Maria, você está aqui? Ela disse: Ué, você também. Quer dizer, os caras se assustaram, né? Isso aí foi o princípio para isso aí se chama crescimento econômico, distribuição de renda, emprego. Isso é a base. As outras coisas têm que existir políticas compensatórias, mas hoje o setor de fiscalização é muito precário da ANAC. Daqui a pouco você vai cobrar. Um dia desse o Zé Maú, aquele cara, lembro já o nome dele, estava criticando que a TAM estava lançando uma proposta para cobrar da pessoa que conseguisse botar a mala dela nas fileiras de 1 a 5. Ou seja, tinha a proposta de ter os 10 quilos de mala para baixar o preço. Nada disso foi resolvido. Eu pesquisei passagens a semana passada, eu vou para a Argentina com o mesmo preço da Fortaleza. Mesmo preço de Fortaleza. Aí o governo, em alguns lugares, baixa subsídio, dá o subsídio para o querosene de aviação, mas as empresas não cumprem. Não há, ele baixa o subsídio não, dá subsídio para o querosene do ICMS, mas não há uma fiscalização. As empresas continuam hoje, isso aí o Pedro Azambuja está com verba e razão, elas continuam fazendo o que elas bem entendem. O governo andou ensaiando aí. Essa questão da passagem do estudante não tem nada concreto. Não existe empresa nenhuma que fale. Empresa, quando ele diz para ti, nós somos parceiros do governo, cuidado, sai de perto, porque isso já vem coisa pesada. Quando eu era da prefeitura de Fortaleza, que o empresário da construção dizia: doutor, nós somos seu parceiro. Eu digo: não, fique mais quietinho aí. A gente paga e você a gente paga e você constrói. Mas não vamos ficar nessa intimidade, não, porque isso aí não existe. Então, o Márcio França tentou fazer esse programa, mas na pressa. Foi um programa mais eleitoral, tentou, não teve. Você pode fazer, as empresas podem, evidentemente, pegar, selecionar horários de voos que têm passagens e estabelecer aquilo para o governo, estabelecer, pode fazer. Mas isso, até o momento, não foi viabilizado em nada. Nem para estudante, nem para aposentado e nem para ninguém. Então, é isso. Respondo aí as duas perguntas, a do George e do Abidael. Não tem nada disso. Eu não sei nem se tem aplicativo. Eu acho que não, porque eu procurei. Posso entrar agora, Luiz? Eu tenho uma pergunta para o Geraldo aí, Alencar. A Lucélia tem, o Éder tem e o Alencar tem. Então, Vamos lá. vamos fazer a ordem. Alencar, depois a Lucélia e depois o Éder.
Não, na Boa noite, verdade, Geraldo e aos companheiros aí presentes. A minha pergunta é bem simples, mas é uma pergunta que eu considero muito importante, até porque a Infraero agora, com essa nova política de absorver aeroportos regionais, qual é a capacidade de investimento da Infraero hoje? Ok, próximo. é, o o José Pedro, ele está impossibilitado de falar, ele pediu para perguntar quantos aeroportos regionais em São Paulo? Ok. Quem mais? O Éder agora. Éder? Acho que ele caiu. Não, ele está aqui Ele tá aqui. tá aqui. Oi. Tá aí. Éder, pode fazer a sua pergunta. Então, a minha pergunta era em relação aos aeroportos do Paraná. Se a Infraero tem perspectiva de assumir os aeroportos regionais no Paraná. Tudo bem. Vamos para frente. Primeiro, Alencar, capacidade de investimento da Infraero. Capacidade de investimento da Infraero, ela vai ficar, a partir de agora, com a entrega de Congonhas, ela vai ficar com a capacidade de investimento reduzida. Por quê, Alencar? Porque a gente trabalha e sempre trabalhou com a chamada política de subsídio cruzado. Isso aí o Pedro falou muito bem, tinha 67, 12 aeroportos da rede sustentavam o restante. Ponto. Você agora, qual é o único aeroporto forte, viável e que vai dar rendimento para a Infraero? É o Santos Dumont. Muito bem. Mas qual vai ser a capacidade do Santos Dumont com a redução de 10 mil passageiros por dia? 10 mil por dia. Imagina o que é que significa isso. Então, Alencar, essa conta eu não sei te dizer, porque nós estamos com esses aeroportos. É claro que nós temos um caixa, o equivalente a pagar aí as folhas dos funcionários. Eu não tenho esse dado aqui na minha cabeça para te dar, mas eu quero dizer o seguinte, que a conta da Infraero vai ter que ser refeita com a entrega do Santos de Congonhas. Claro que também tem uma conta que também vai facilitar a nossa vida. A gente perde Congonha, mas também nós deixamos de administrar 10 aeroportos que eram claramente deficitários e que foram licitados com o pacote de Congonhas para poder fazer o efeito do equilíbrio. A ENA a ENA pega Congonhas e também vai pegar mais 10 aeroportos deficitários. Esses 10 vão sair da conta da Infraero. Então, mas aí eu seria extremamente leviano. Para você ter conta, você tem que fazer conta. Isso aí, Alencar, eu acho que daqui uns dias vai sair. E as contas da Infraero, elas evidentemente, o balancete e tudo é público, tem conselho de administração. Mas fazer esse cálculo tem que ser feito ainda. Zé Pedro, aeroporto de São Paulo. Zé Pedro, é o seguinte, meu caro. Nós não temos, com a entrega de Congonhas, nós não temos nenhum aeroporto em São Paulo. Zero. Nós temos uma possibilidade de pegar a administração de 3 aeroportos: Piracicaba, Americana e Olímpia. E por que não tem aeroportos? A Infraero não avançou com aeroportos em São Paulo. Porque os governos de São Paulo foram os governos tucanos. São Paulo, vocês sabem que é um outro Brasil, em termos de orçamento. O primeiro orçamento é o orçamento do Brasil, o segundo orçamento é o orçamento de São Paulo, e o terceiro orçamento do Brasil é da cidade de São Paulo. Ou seja, São Paulo, o estado de São Paulo, concentra os 2 maiores orçamentos do Brasil, fora o orçamento do Brasil. Nesse caso, tudo que tinha de aeroporto, o Dória arrebentou tudo para a iniciativa privada e o Tarcísio, evidentemente, não quis papo também. O Tarcísio não dialoga com a gente sobre aeroporto. Seria até uma surpresa se ele fosse dialogar. Ele não quer saber. Então, tem uma aviação regional fortíssima
né? Baseada no agro, baseado nas indústrias, né? Baseado em empresas de alta tecnologia. Então, muito bem, obrigado. São Paulo se mobiliza, tá entendendo? Sobre São esse mesmo Paulo. assunto, Acioli, desculpa estar te Mas, interrompendo. Evaristo, só Porque deixa eu São Paulo, lembrar o Acioli que o Éder perguntou sobre aeroportos regionais do Paraná. Paraná. ah, Bom, viu? Não, não, aeroporto. só um comentário, viu, Acioli, só sobre São Paulo, porque São Paulo tinha o DAESP, né, com o Departamento de Aviação do Estado de Isso. São Paulo. Eu acho que eles devem ter passado no cobre a maioria dos aeroportos. Mas aqui na cidade de São Paulo tinha Congonhas e o Campo de Marte. Então, era Congonhas, o Campo de Marte. Campo de Marte também foi Foi privatizado. concedido, mas não tem mais nada em São Paulo. Não tem nenhuma E pista para também gente brincar tinha São de. José dos Campos, né? Não, não tem mais nada. Não tem nenhuma pistinha para brincar de aquele negócio, de autódromo, assim, para botar os carrinhos. Não E, tem mais nada em Fraia. Não tem e o mais Campo de nada. Nada. Marte ficou também com a ENA. Não tem mais nada, meu caro amigo. Não tem nada, nada, nada. Tá? Não tem Não, nada. não, só São uma Paulo pergunta. O Campo de Marte ficou também com a ENA, junto com Congonhas? Não, ou é uma outra empresa? XP Investimentos. XP Investimentos que comprou e criou uma empresa chamada, me parece que DAX, o nome da empresa, tá? É Que isso. deve acabar voltando para a versão executiva, né? Pelo jeito, Campo de Bom, Marte. mas é isso aí, meu caro, é isso aí. Aí o destino de lá agora é com eles, né? Não tem mais como a gente opinar. Paraná. Paraná, Éder, é o seguinte: o Ratinho foi lá em Infraero e fez uma conversa com a diretoria e se prontificou a passar 23 aeroportos. Eu não tenho aqui na cabeça os 23. Nos interessa? Claro que nos interessa, porque é um estado, né? É um estado onde a aviação regional pode crescer muito, né? E nós podemos desenvolver. Nos interessam os aeroportos do Paraná. O Santa Catarina também está em negociação, com menos, apesar de ser um governo ultra-bolsonarista, mas ele também criou uma empresa forte para administrar aeroportos, mas mesmo assim há uma negociação com alguns aeroportos de Santa Catarina que eu também não tenho na minha cabeça. Era isso, minha gente. Microfone, Lúcia. Perdão. Pessoal, vamos agora caminhar para a finalização. O Pedro quer fazer uma fala, daí a gente dá uns 5 minutos para ti, Pedro, para fazer a tua fala, e daí depois a gente se despede e agradece o Acioli, certo? Tentar usar até menos, Lúcia. Só queria dar alguns dados. Você vai pelo mundo, os aeroportos de grande utilização normalmente ficam a 100 quilômetros do downtown. Aqui no Brasil, nós temos hoje dois exemplos de dois aeroportos que são restritos, que é Santos Dumont e Congonhas. Eu estou falando tecnicamente como piloto, vou dar uma informação para vocês. Congonhas, a pista é do mesmo tamanho de Santos Dumont. A diferença, Congonhas tem 1.900, Santos Dumont tem 1.200 metros. O Galeão, para vocês terem uma ideia, tem uma de 4.000, outra de 3.500. E fica quase que downtown, que não é... No mundo, você vai, esses aeroportos de grande porte ficam no mínimo a 100 quilômetros downtown. O Galeão fica a 20. Seria um dos motivos do Galeão. Eu não quero falar disso, quero falar do Santos Dumont. Hoje, o centro do Rio para. O meu escritório é em frente ao Santos Dumont e você não consegue sair dali em determinados horários. O centro do Rio não tem mais movimento de nada, está quase tudo fechado. Mas você não pode por conta da utilização dali da mobilidade em frente ao Santos Dumont. Aí já é uma questão da cidade. O que acontece? O Santos, por quê? O Santos Dumont está a nível do mar. O melhor lugar para os aeroportos é estarem a nível do mar, para operação de pouso e decolagem. Então, o Congonhas, por que ele é restrito? Por causa da altitude, você precisa de mais pista para pousar e decolar, entendeu? Então, eu queria dar esse exemplo. Agora, eu queria tentar resumir o seguinte: de tudo, eu estou preocupado só, Geraldo, com a questão
de que se fala muito em vamos incentivar os aeroportos regionais, enquanto não tiver a política de aviação regional para um país de dimensão continental como o nosso. Eu pego um exemplo, não vou pegar exemplo ideológico, eu vou pegar a China, que é o nosso melhor exemplo, vou pegar os Estados Unidos, que é um país de dimensão, lá quem voa regional só pode voar regional. Aqui no Brasil, como nós não temos política, o que acontece? As empresas, eu tenho dito isso para o povo em geral, as empresas voam para onde querem, do jeito que elas querem e pelo valor que elas querem. Por quê? Porque não é um transporte público. Voltou a ser um transporte da elite, entendeu? Se fosse falar em transporte público, eu quero falar sim também na aviação, eu brigo por isso há 40 anos, em tarifa zero, por que não? Só se fala em tarifa zero para ônibus, para trem? Não, eu quero no avião também. Mas o que precisa para isso? Claro, precisa ter estruturas. Não existe aeroporto sem avião, sem aviação. E não existe aviação sem aeroporto. Agora, não existe nenhum dos dois, a não ser o lobby das companhias aéreas, se não tiver a política do governo. Por exemplo, eu sou a favor de concessões. Por que não conceder? Eu tenho uma empresa da China que eu estou tentando trazer aqui para assumir o Galeão. Eles são um dos maiores operadores de logística de carga do mundo. Eles estão interessados no Rio de Janeiro? Não, eles estão interessados em fazer uma distribuição para toda a América Latina. E sabe o que eles estão interessados? É no sul dos Estados Unidos. Eles querem vir ter um hub aqui, uma base aqui no Galeão para fazer isso. Alguém quer conversar sobre isso? Ninguém quer conversar. Nem os caras que estão, nem a estatal que está no Galeão quer papo sobre isso. Entendeu? Eu levei esse assunto já aqui para o governo do Estado, para o Eduardo Paes, mas você sabe como é que essa moçada da direita pensa. O que eles querem fazer é a politicagem, a política. Queria só encerrar, desculpa se eu me excedi. Não existe política de aviação civil e eu estou muito preocupado por não existir a política de aviação regional, o que inclusive acabou com a nossa Embraer. Tem reflexos para outros setores. Desculpa, gente. Muito obrigado, em geral, pela aula. Olha só, o George, tu pedisse aqui no chat para fazer uma pergunta de 5 segundos. 5 segundos é só assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Exato. A pergunta foi falado de combustível de aviação ecológico, foi feito um anúncio recente. Isso é real? O que é essa perspectiva de mudança de pesquisa para combustíveis de aviação? Foi recente. Olha, isso. Rola isso, mas no momento, quer dizer, cada vez que você vai produzir um combustível novo, vão aparecer, né? Energias novas, né? O Ceará está com uma perspectiva grande do tal do hidrogênio, que é uma nova energia que está sendo produzida, vai ser produzida lá. Mas, na prática, isso não tem nada ainda provado para isso, né? A única coisa, só para dar um detalhe, a única coisa que eu ouvi falar, que diz que tem um empresário muito danado lá em Jundiaí, é um cara que está pesquisando lá e montando, tentando viabilizar uma fábrica, uns modelos de aviões elétricos, para poder ele desenvolver, a partir daí, escolas de aviação. E, diga-se de passagem, sairia bem mais barato. Eu soube dessa história, estou até interessado, porque uma das coisas que a gente está pensando em desenvolver nos aeroportos do Ceará seriam escolas de aviação. E os prefeitos que eu já conversei, o aeroporto de Itauá é uma região que congrega lá uma macro-região de 12 prefeituras. A prefeita disse, eu quero saber o custo, porque se tiver, são 20 alunos, tá? Quanto custa isso? Eu, com os prefeitos aqui da região, eu compro 10 vagas de alunos de escola pública, fazendo aí a diversidade, colocando esses meninos, e tem mercado para isso. Está entendendo? Toda essa informação. Geraldo, por favor, eles me mandaram material ontem, eu vou te mandar. Esse pessoal que tu está falando aí. Que aí tu tem o que apresentar, entendeu? Tudo bem, então isso aí é interessante. Tem várias iniciativas, mas é como você está dizendo, não tem nada configurado. Pois é, então tem tudo isso aí. Agora, é importantíssimo. Vamos ver o que é que é. Agora, esse negócio do querosene, o George, por enquanto, bota no freezer. Vamos esperar quando é que vai sair.
Jorge, eu não quero tarifa Beleza. de 200, eu quero tarifa zero, Jorge. Tá bom? O negócio existe uma, antes de finalizar e já finalizando, existe uma lei que é a Política Nacional de Mudanças Climáticas. E nessa lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas, ela preconiza que todos os municípios, todos os estados brasileiros tenham o seu plano de mudança climática. Então, o São Paulo é uma das capitais que já fez esse plano. Então, com o passar do tempo, isso está muito no início, haverá necessidade de estudos de novas tecnologias, até por uma questão da questão climática mesmo, que na Europa já é presente, enfim. Tá? Então, é nesse caminho aí que a gente tem que estudar, George, ver o que é que tem, para ver se tem alguma coisa já previsto em São Paulo, alguma coisa em termos de ônibus, já tem, e vai ter também que ter na aviação, vai ter que ter em outros modais, né? Alcione. Só para te complementar aí, por exemplo, na Europa, tem um movimento inverso ao do avião. A União Europeia tem um pacto agora, eu posso estar dizendo besteira, isso pode ser pesquisado. Voos de 1 hora têm que ser suspensos, 1 hora e meia, tem que usar o trem. E, pasme, na Europa, você viajar de trem, você pega o trem dentro de uma estação ferroviária no centro da cidade, sai de Paris, vai para uma cidade, sei lá, não sei aonde, qual, e cai de novo em uma estação ferroviária no centro da outra cidade. Então, eles estão reduzindo os voos por conta da camada de ozônio. Né? Exato. Então, imagina para a gente chegar aqui no Brasil com isso. Mas, gente, é o seguinte, eu quero me despedir de vocês, eu quero agradecer. Foi muito boa a participação, o convívio com pessoas agradáveis, que têm o mesmo código genético da gente, né? Essa luta horrorosa que a gente tem em querer consertar o mundo, consertar o Brasil, lutar pelas coisas certas, né? E é bom que a gente continue assim. Tem hora que a gente fica meio baleado, tem hora que fica meio puto, tem hora que esculhamba, Pedro se revolta, mas também toma uma cana, toma uma cerveja, tem as amizades e a gente continua. Um abraço para vocês e muito obrigado e uma boa noite, tá bom, queridos? Pelo menos tu vai me receber lá em Brasília, Geraldo, semana que vem. Você agora é autoridade, pode ser. Quero te ver. Depende, né, Alcione? Depende, né, Alcione? Depende. Você não pode reclamar muito dele. Alcione, olha só. Gente, eu queria agradecer ao Alcione, realmente foi extremamente agradável ouvir um pouco a tua fala, né? Bem pé no chão, bem igual a gente, né? E essa questão, isso que o Alcione falou aí no final, eu estava lendo um artigo exatamente sobre isso. Inclusive que o fortalecimento da rede ferroviária em toda a Europa, né? Ela cresceu, porque isso já é de bastante tempo, cresceu exatamente por conta da proibição de voos de pequeno curso, Isso. né? Pequeno curso, né? Assim, transferindo os passageiros todos para o trem, né? Daí, por isso, por isso, as redes ferroviárias na Europa são muito bem servidas, né? Mas, enfim, muito obrigada, Cioli, foi um prazer ter aqui tu conosco, né? Queria agradecer a participação de todos, né? Vamos em frente. Na verdade, o governo está começando, muitas águas ainda vão rolar e muitas coisas vão acontecer, e, quiçá, o nosso setorial, assim como os outros setoriais, né? Assim como os outros quadros petistas serão ouvidos, porque não é muito diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo do Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, né? E Dilma 1,5, né? Assim, eu tive a oportunidade e não foi diferente, né? É claro que a conjuntura era outra. No início Claro. a gente chegou, tá? Era muito difícil eles colocarem a gente, porque tem toda uma rede, etc. E não tinha a tal das emendas, né?
como tem hoje. Daqui a pouco eles vão pedir socorro para a gente. Primeiro, porque só nós é que temos a dedicação, porque mesmo aqueles funcionários que estão lá, etc. e tal, eles não têm essa garra, esse pique que a gente tem de não desanimar, de lutar pelo governo. No final, eles apelam para a gente. Não tenham dúvida disso, né? E eu quero continuar crendo nisso. Eu também. Pela minha sanidade, né? Para me confortar pessoalmente, né? Tendo em vista todos esses anos dedicados ao nosso PT. Então, uma boa noite a vocês todos, né? Torçam por mim amanhã, porque eu preciso da força de vocês, tá bom? Estamos torcendo aqui. Então tá, um Vai dar tudo beijo certo. grande, depois eu coloco no grupo se eu passei ou se eu não passei. Só me Você vai permite, você vai me passar, permite, Obrigado. Lúcia, sobre o que o Geraldo falou aí por último, da Europa, isso chama-se intermodalidade de transportes, o que nós não temos política no Brasil também. Muito Ah, bem. não, isso é. Olha, então tá, um abraço para vocês e até a próxima quarta-feira, tá bom? Que daí eu quero Um ver se eu volto abraço, à foi minha muito bom. normalidade.